desespero por uma vida melhor, a agonia, o esgotamento. Imagine uma cidade que pertence à Espanha, que faz parte da Europa, que usa o euro e tem as mesmas leis de Madrid, mas que está fisicamente localizada bem no meio da África, separada apenas por uma cerca de 6 metros de altura de um país chamado Marrocos. Agora imagine que, em poucos dias, cerca de 60 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, decidiram cruzar essa fronteira de uma só vez. Alguns escalaram a cerca, outros nadaram quilômetros pelo mar, com risco de afogamento. Outros simplesmente passaram caminhando, porque os guardas de fronteira do lado de Marrocos tinham se afastado. 60 mil pessoas em uma cidade onde vivem apenas 80 mil moradores. É como se quase toda a população de uma cidade desaparecesse e, em seu lugar, surgisse uma multidão igual a ela. As lojas fecharam, as ruas ficaram tomadas, o governo espanhol entrou em alerta máximo e o mundo inteiro se perguntou: o que está acontecendo? Por que tantas pessoas arriscam a vida para entrar num pedaço de terra tão pequeno? E por que isso aconteceu justamente agora? Bem-vindo ao Core Explica. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para descobrir essas e outras curiosidades que explicam o mundo de um jeito fascinante. Hoje vamos entender a história de Ceuta, a cidade que virou palco de uma das maiores crises de fronteira do nosso tempo. Quem são essas pessoas? Por que vieram? O que a Espanha fez? E como isso vai terminar? Vamos descobrir juntos. Primeiro, o que é Ceuta, afinal? Ceuta é uma cidade autônoma da Espanha, localizada na ponta norte da África, rodeada por território marroquino e pelo mar Mediterrâneo. É território espanhol há mais de 440 anos, desde 1580. É, portanto, parte da União Europeia. Mas o Marrocos nunca reconheceu a soberania espanhola sobre Ceuta. Para o governo marroquino, Ceuta e também Melilla, outra cidade vizinha, são terras ocupadas, que deveriam pertencer a Marrocos. Essa disputa já dura séculos. E é justamente por isso que tudo o que acontece ali tem um peso político enorme. Por que tantas pessoas estão tentando entrar em Ceuta? As 4 razões principais. A esperança de uma vida melhor. A razão mais profunda é simples e dolorosa. Do outro lado da cerca está a Europa. Quem consegue entrar em Ceuta, consegue entrar na Espanha. E quem entra na Espanha pode pedir asilo, trabalho, uma vida com dignidade. Muitos dos que tentam são jovens marroquinos sem emprego, famílias pobres, pessoas de outros países africanos que passaram por Marrocos esperando uma chance. Para eles, Ceuta não é apenas uma cidade, é a porta de entrada para um mundo melhor. A decisão do Tribunal Supremo da Espanha, o estopim. Aqui está o detalhe que fez a situação explodir. No início de julho de 2026, o Tribunal Supremo da Espanha tomou uma decisão. Determinou que não se pode devolver imediatamente as pessoas que forem interceptadas nadando ou chegando pelo mar em Ceuta. Antes, quem chegava nadando era devolvido na hora. Chamavam isso de devoluções a quente. Agora, segundo a justiça espanhola, essas pessoas devem passar por um processo formal. Não podem ser simplesmente jogadas de volta na água. As máfias de tráfico de pessoas espalharam a notícia rapidamente. Agora não podem te devolver. Se conseguires chegar nadando, ficas. E foi isso que acendeu a avalanche. Milhares de pessoas ouviram a informação e correram para a fronteira. O comportamento das autoridades de Marrocos. Aqui é onde a situação se torna política. Naqueles dias, as forças de segurança de Marrocos simplesmente se afastaram da fronteira. Elas pararam de vigiar, deixaram a porta aberta. E foi justamente por isso que tantas pessoas conseguiram passar. O governo da Espanha disse claramente: isso não foi acidente, foi uma decisão política. Marrocos, que discute há anos com a Espanha sobre Ceuta, usou a fronteira como pressão. Deixou passar milhares de pessoas para mostrar o seguinte: se não fizerem o que queremos, nós não seguramos mais a porta. A regularização de imigrantes na Espanha. A Espanha também havia anunciado um plano para regularizar a situação de imigrantes que já viviam no país há algum tempo. A notícia se espalhou: a Espanha está dando documentos. E muita gente pensou: se eu chegar agora, talvez consiga também. A esperança misturou-se com a decisão da justiça e o resultado foi a avalanche que vimos. Qual foi a reação da Espanha? Quando a multidão entrou, a Espanha reagiu com força total. Enviou tropas e reforçou a fronteira com mais policiais, drones, barcos e mergulhadores. O primeiro-ministro Pedro Sánchez foi pessoalmente a Ceuta e classificou o acontecido como uma violação da integridade territorial da Espanha, um ato de hostilidade.
começou a devolver as pessoas que entraram ilegalmente. Em poucos dias, dos cerca de 60 mil que entraram, mais de 48 mil já haviam voltado para Marrocos, muitos de forma voluntária. O governo prometeu reforçar a barreira física e rever as regras de devolução, para que não se repita. A crise chegou à União Europeia, com países divididos sobre o que fazer. Alguns criticaram a Espanha, outros prometeram apoio. O preço pago, as vidas perdidas. Nem tudo terminou sem dor. Mais de 57 pessoas morreram tentando chegar a Ceuta. Afogaram-se no mar, pisoteadas na confusão. Dezenas de corpos foram recolhidos. Um preço altíssimo por uma fronteira que divide um continente do outro. E agora, qual será o desfecho? A situação, por enquanto, voltou ao controle. A maioria das pessoas já retornou a Marrocos. Mas a verdadeira solução, essa ainda não existe. Porque o problema não é apenas a fronteira. O problema é que Marrocos continua dizendo que Ceuta é sua e pode usar a fronteira novamente quando quiser pressionar a Espanha. Milhares de pessoas continuam sonhando em chegar à Europa. Enquanto houver desigualdade, miséria e falta de esperança de um lado e oportunidades do outro, pessoas vão continuar arriscando a vida. A Espanha precisa equilibrar dois lados, respeitar os direitos humanos e proteger suas fronteiras ao mesmo tempo. Uma tarefa duríssima. A União Europeia ainda não tem resposta comum. Cada país pensa de um jeito, e a crise mostrou isso claramente. O mais provável é que a fronteira seja reforçada, que as devoluções voltem a ser mais rápidas. Que a Espanha tente negociar com Marrocos, com acordos, dinheiro, cooperação, para que Marrocos volte a segurar a porta. Mas a raiz do problema? A raiz, a pobreza, a desigualdade, a disputa política, essa continua lá, e um dia pode voltar a explodir. Ceuta nos mostra uma verdade dura e clara. Uma cerca não basta para separar quem tem fome de quem tem fartura. Enquanto existir um mundo onde de um lado há oportunidade e do outro só há desespero, pessoas vão continuar arriscando tudo para cruzar a linha. E enquanto houver disputas políticas entre países, vidas humanas acabarão sendo usadas como moeda de troca. E você, o que acha que deveria ser feito? Devolver todos na hora? Abrir as fronteiras? Ou existe um caminho no meio? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É ouvindo diferentes visões que conseguimos entender de verdade o mundo em que vivemos. E não se esqueça, inscreva-se no Cor Explica, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque entender o mundo é o primeiro passo para torná-lo melhor. Até a próxima!